Estamos de volta com Ângulos e Ideias e hoje nós estamos falando sobre reforma trabalhista. Professor Paulo? Bem, só concluindo o raciocínio último que eu vinha fazendo, para mostrar o propósito, vamos dizer, a vontade ideológica de não auxiliar o trabalhador, não zelar pelo interesse do trabalhador. O que foi dito pelos os reformistas, vamos dizer assim, era que nenhum direito era retirado. Para você ter uma ideia, hoje o trabalhador, se ele ajuiza uma ação na Justiça do Trabalho, e por um acaso, por um atraso de transporte, ele não chega no horário da audiência, o processo dele é arquivado, a ação dele é arquivada, podendo ele renová-la. Doravante, com a reforma, ele, para renovar, ele vai ter que pagar as custas do processo que foi arquivado. Olha o absurdo. Mesmo que o juiz lhe conceda a gratuidade de justiça, ele só escapará do pagamento dessas custas para a nova reclamação, para ajuizar a nova reclamação, se ele apresentar, no prazo que a lei estabelece, um motivo legalmente justificável. Legalmente justificável. Ah, eu me atrasei, o menino estava doente, eu saí de casa um pouco atrasado. É legalmente justificável, mas o grave disso é a gratuidade é assegurada e, no entanto, e não obstante a gratuidade assegurada, ele tem que pagar as custas do processo anterior para renovar. De que serve essa gratuidade? Isso só deixa claro que o propósito do legislador com a reforma não foi de modo algum de favorecer o trabalhador, nem de manter a situação anterior, claro. No meu modo de entender, é claro o interesse em dificultar a vida do trabalhador. Termo de quitação, ele falou do termo de A quitação. dificuldade de obtenção de atestado médico para provar Não, a insalubridade. atestado não. não, seria o segundo Mas item. anterior ele falou do termo de quitação. Não, enfim, Vamos lá. vamos lá. Questão da gestante e lactante. Como o doutor Paulo bem falou, agora a situação muda. Enquanto anteriormente, né, bastava a gestante ou lactante estar em situação insalubre para ela ser afastada. Quando é em caso de situação de insalubridade alta, grave, ela é afastada de qualquer forma. Agora, quando ela é em médio ou baixo risco, a insalubridade, ocorre o seguinte: o médico de sua confiança, ou seja, na verdade o médico que deve acompanhá-la no pré-natal, é que vai ter a possibilidade de dizer se existe ou não risco para a gestação. No caso da lactante também. O lado que eu vejo é forçar a empregada, né, que vai tá gestando, lactando, é uma empregada, uma mulher, é exatamente ela ter o acompanhamento adequado para o pré-natal. Não é simplesmente tem o filho e não vai ter nenhum tipo de acompanhamento. E o programa de saúde da família serve exatamente para isso. Isso acontece. O que seria preocupante, como tem várias situações de natureza previdenciária, é quando coloca que o médico deverá ser o médico oficial do INSS. Aí, coitada, ela iria sofrer bastante. Mas a questão do acompanhamento pré-natal é obrigatório. Dessa forma, se ocorre algum tipo de desvio por parte do médico, ele tem que ser responsabilizado. Porque existem pessoas, né, que podem ter desvios de conduta. A outra questão que o doutor Paulo levantou foi sobre as indenizações morais. Acho que era sim. isso, né? Eu já observo da seguinte forma. O valor das indenizações morais no direito civil, logo no início, após a Constituição de 88, principalmente com o surgimento do Código de Defesa do Consumidor, chegavam a valores astronômicos. E a construção da jurisprudência foi que formou o valor dos parâmetros de danos morais. Ou seja, o que é colocado na reforma como danos extrapatrimoniais, né, os chamados danos extrapatrimoniais. O ponto referencial que foi colocado, que o magistrado tem até 50 vezes o valor do salário dele, se eu não me engano, não é, doutor? É o último salário do trabalhador. O último salário do trabalhador. É para dar uma referência de até onde seria isso, né? Existem indenizações absurdas, né, como o senhor mesmo falou. Por causa de uma mala, eu não conheço direito o caso, mas o mero de sabor, R$58 mil. Mas, em média, as indenizações por dano moral, elas
reduziram significativamente de uns anos para cá. O Acrisio está querendo, tá querendo Estou querendo comentar. não, mas, se manifestar. não, era só eu gostaria de voltar àquele aspecto geral, do Fábio. Você falou que, né, que esse assunto já está superado, né, a visão de Marx, né, tal, trouxe o Hayek, e a minha opinião é totalmente divergente da sua, né? Para mim, Marx nunca teve tão atual, né? E o elemento chave que Marx traz, que é, para meu ver, a ciência social parou em Marx. E não é à toa que ela é negada nas universidades. Por quê? Porque as universidades viraram, hoje, o direito, até a sociologia, todo mundo é a propaganda do existente, é a propaganda dos interesses do capital, que, segundo Marx, Eu acho que Marx é bem presente nas Marx é universidades. muito presente. No Brasil, Eu- você fala não, muito de socialismo, Marx, então né? marxismo. Pois é, Jéssica. Como Infelizmente, por exemplo, universitário. eu fiz direito na UFMA, aqui na nossa universidade, eu fiz direito e nenhum professor trouxe Marx em nenhum momento no direito. Mas voltando, só para um contraponto ao Dr. Fábio, né? Marx ele demonstra, né? Ele não cria, mas ele traz com toda a sua inspiração um estudo profundo que ele fez da filosofia, principalmente do seu antecessor Hegel, né? Ele vai demonstrar a objetivação, porque o capital não é mais do que trabalho humano acumulado nas mãos de quem não trabalhou. O que é o capitalista? É um acumulador de trabalho do trabalhador, que foi ele repassado na forma de mais-valia, que ele se objetiva. E ele se objetiva de uma forma estranha, justamente porque ele, através de uma chamada... tudo é definido pela média, o valor de uma coisa é definido pelo o tempo de trabalho médio para fazer aquela determinada coisa, aquela mercadoria. Assim como... Eu acho que a gente vai, Jéssica, falar sobre marxismo ou a gente vai falar de reforma trabalhista? Não, mas né? eu vou chegar. Não, mas me permita, doutor, me permita, Claro. só para concluir, João. Esse raciocínio. Essa objetividade, o capital se transforma num ser que tem vontades próprias. O capital, ou sua forma concreta, que é a mercadoria ou o dinheiro, ele é objetivado nessas coisas. E elas têm vontade concreta. Qual a vontade? É um sistema de produção de mercadorias visando o lucro. Então, a taxa de lucro é quem determina esse processo. Por isso que eu comecei trazendo para o debate o que está por trás dessa reforma. É a necessidade do capital de poder explorar livremente o trabalhador para manter sua taxa de lucro. Esse é o elemento chave que eu vejo nessa reforma. Eu até disse, os capitalistas, como a necessidade deles é tamanha, isso é uma realidade, os números que a gente tem da queda da taxa de lucro a nível mundial está muito grande, eles estão em busca de território de caça no mundo inteiro, e o Brasil é um grande território de caça, um país continental. Então, essa necessidade leva eles a baixar a guarda nesse sistema de proteção ao trabalhador e a eles também. Porque a existência da justiça do trabalho e a mediação da justiça do trabalho evita um possível estouro, né? Não como o doutor Fábio de uma revolução que se mata criança. Em revolução não se mata criança. A revolução se mata gente grande que está de arma na mão. Acho que o doutor Fábio cometeu aqui uma coisa O alvo bárbara. eu acho que é Bárbara. a gente grande, mas Agora, nem sempre Agora é o seguinte, para Ai. trazer para a reforma em específico. Quando o doutor Fábio fala em liberdade, né, eu gostaria de citar um exemplo de que tem um ponto que eu concordo plenamente da reforma, é que ele falou: o trabalhador não é mais obrigado a descontar o imposto sindical. Está aí. Eu acho, sempre eu defendi, o movimento autêntico dos trabalhadores sempre foi contra esse imposto sindical, porque ele deforma a organização autêntica dos trabalhadores. Ele é o Estado intervindo na organização dos trabalhadores. Nós sempre defendemos a
autonomia e a liberdade sindical. Inclusive, se for o caso, concordo com ele, se os trabalhadores decidirem organizar mais de um sindicato em cada ramo, nenhum problema. Agora, o problema é você, de cima para baixo, o Estado tirar um dia de salário, que é em março, para distribuir, para montar uma estrutura sindical representativa do trabalhador, o que eu chamo uma estrutura, doutor Paulo, desorganizadora do trabalhador. Ele leva para o terreno da representação, que é um fator de alienação, que é o mesmo sistema do capital, lá o que ocorre lá no terreno econômico, em que o trabalhador trabalha, mas o seu produto se esvai, no ato de representar, de eleger um representante, também o trabalhador, para a sua organização, ele tira o poder que está na sua mão e transfere para o representante. Consequentemente, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, é a minha conclusão hoje, por que se fala em tanta corrupção, tanto no parlamento quanto nos sindicatos? A maioria dos sindicalistas hoje são corruptos, né? Por quê? Porque esse processo de alienação, ele gera a corrupção, seja no parlamento, seja no executivo, seja nos sindicatos. Portanto, o sindicato, eu acho positivo e concordo plenamente com este fim desse imposto sindical. Não obrigatoriedade, né? E, infelizmente, esse é um ponto que, como as direções das centrais sindicais, na sua maioria, são pelegas e estão corrompidas, elas estão negociando com o Temer, estão vendendo aos trabalhadores, apoiando uma mudança na reforma desde que o Temer reimplante o imposto sindical. É um absurdo de que a representação virando contra os trabalhadores. Isso é uma coisa que eu aproveito para denunciar. Eu queria falar só um Tá. pouquinho a respeito disso. Eu concordo também com os senhores quanto à contribuição sindical. Aliás, se diz assim, vai acabar a contribuição. Não é que vai acabar, ela apenas vai ser voluntária. Voluntária, né? Tem que ser O voluntária. movimento sindical vai ser valorizado por aquele que realmente for efetivamente, movimento você sindical. só vai direcionar Autônomo, a legítimo. sua contribuição se o sindicato lhe der o retorno, Prestar o serviço. resguardo, lhe prestar serviço. O que acontece hoje é que nós temos mais de 17 mil sindicatos, metade jamais firmou uma convenção coletiva, um acordo coletivo, são dinásticos, pai passa para filho, filho passa para neto, ou então o sujeito se perpetua à frente do sindicato, ele tem aquela garantia do recebimento da contribuição, não se esforça, não se empenha em nada. Isso tem que acabar mesmo, eu concordo, que é interessante. Sim, que então, precisava de coisa. antes a lei ela favorecia mais ao empregado e hoje ela já traz um ponto mais favorável ao empregador. Com a reforma, Na verdade, o que acontece ao é meu que... ver, deixa eu só concluir rapidinho. Ao meu ver, eu acho que ela deveria ser favorável às relações de trabalho, ao trabalho, e não posicionar-se mais favorável a um ou para outro. E aí... Esse é o ponto que eu ia chamar a atenção. A legislação anterior, ela era muito pró-empregado. Como se não houvesse pessoas de má fé. Tanto que a construção da litigância de má fé ela é jurisprudencial na relação trabalhista, até a implantação da reforma. A reforma agora, ela trouxe dispositivos objetivos identificando a litigância de má fé, que antes era uma construção da jurisprudência e era de acordo com o magistrado, de acordo com o tribunal, fazia a avaliação da litigância de má fé. Agora ela está na reforma de uma forma positiva, de uma forma explícita. Até comentando antes aqui com o doutor Paulo, houveram alguns ajustes que eu observo, na verdade, é um equilíbrio como ocorre já no direito civil, no processo civil. Um deles, os prazos que na Justiça do Trabalho, houve até uma instrução do TST determinando que seria a 39, se eu não me engano, não é, doutor? Que determinava que o prazo continuaria por dias corridos. Com a reforma, o prazo agora se torna em dias úteis, como é no CPC. A questão do ônus da prova, que antes ele era mais favorecido a provar. O que é ônus da prova? A obrigação de provar no processo. Ele era mais favorecido ao empregado, agora não, se adequou ao CPC com poucas divergências. Enfim, o que eu observei foi o seguinte: houve agora a possibilidade do empregado se manifestar,
tem situações quando o empregado ele tem nível superior e recebe até 2 vezes acima, né, de 2 vezes o salário máximo de contribuição, que hoje é 5.531. Ou seja, a pessoa que faz acima de 11.000 pode ter alguns tipos de negociações diretamente com o empregador. Digamos assim, não, aconteceu uma maior paridade entre empregado e empregador. E uma observação que eu chamo é que a questão da mediação, que a gente tinha comentado, a mediação e a arbitragem. A mediação e a arbitragem em alguns processos de contratos, né? O contrato ele pode ser feito e pode ser determinado que o empregador e o empregado irão dirimir qualquer dúvida, qualquer entrave naquela sua relação por meio da lei de arbitragem, mediação e arbitragem. Com um detalhe, né? A lei de mediação e arbitragem, ela não autoriza a negociação de direitos, né? De patrimônios, do patrimônio que seja amparado plenamente pela Constituição. Por exemplo, não vai poder negociar quanto ao fundo de garantia, quanto aos seus direitos de férias, de 13º, aqueles que são consagrados. Tanto que na reforma, no 611B, deixa clara a relação de direitos que não fazem parte da possibilidade de negociação direta. Se for observar, são todos aqueles direitos consagrados na própria Constituição. Fundo de garantia, férias, licença, salário-família, a questão da irredutibilidade salarial, uma série de elementos, né? Essa facilidade de em primeira instância, né, haver uma negociação e depois partir para a Justiça do Trabalho, isso facilitou a vida dos juízes do trabalho, da Justiça como um todo, ou não? Você está falando a respeito da mediação que ele disse? Isso, aí, ou a respeito porque nós temos agora o SEJUSC na Justiça do Trabalho, em que a primeira audiência é feita com um mediador, com um conciliador, melhor dizendo, um servidor da Justiça. E depois de não obtido o acordo, é que o processo é incluído na pauta do juiz, e o juiz, evidentemente, tenta de novo resolver através de acordo também, porque a Justiça do Trabalho Mas isso acho que já acontecia, não? Dessa não, forma? Esse estágio primeiro com o conciliador, não, era direto agora. com o juiz. O que eu queria abordar a respeito do que você falou aí, agora a reforma equipara, coloca os dois no mesmo pé de igualdade. A relação da à medida que você coloca no mesmo pé de igualdade pessoas desiguais, você não comete justiça. Você não está igualando ninguém, você está aumentando a desigualdade. No caso para você ter uma ideia, você falou a respeito do pré-natal, naquele caso da grávida e tal. Eu continuo a dizer que o propósito foi efetivamente de embaraçar a vida do empregado, no sentido de que se favoreça a colocação de grávida e lactante em atividade insalubre. Porque não se tem acesso fácil a médico. E trabalhador assalariado, médico de confiança, me parece assim meio difícil. Ele tem médico acessível. O primeiro que ele encontra numa UPA, no posto de saúde. Mas, para você ter uma ideia, eu respeito o seu entendimento de dizer que isso aí certamente foi para incentivar o pré-natal. Não, nem digo que incentivar. Estou te falando aqui, a lactante, a gestante, ela tem por obrigação, como genitora, fazer esses procedimentos. E o médico, não sendo irresponsável, ele vai observar e vai deferir. Aí, se isso procedesse, se fosse efetivamente isso, não seria determinado só para quem atua em trabalho insalubre, lactante e grávida, são todas as trabalhadoras Mas gestantes. vamos lá, a questão de insalubre. Uma atendente de recepção de consultório odontológico está em insalubridade média. Se eu não me engano, é RAT 2. É isso que eu estou colocando. Vou lhe dar outro exemplo. Por exemplo, quem risco de justifica... acidente de trabalho, ele é muito... Vou lhe trazer outro exemplo que evidencia... Eu quero que o senhor comente um pouquinho mais sobre isso, mas a gente vai para o intervalo rapidinho. Tá já bom, a gente tá volta. certo.